1979. Imagine embarcar num voo curtinho, decolando do interior de São Paulo. Um voo regional, um avião brasileiro fabricado pela Embraer e um acidente que até hoje levanta perguntas difíceis. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Na noite do dia 8 de fevereiro de 1979, uma quinta-feira que começava com ares normais, o Brasil, em geral, assistia a mais um capítulo da novela Dancing Days. Enquanto nas rádios, o hit Don't Stop Till You Get Enough, do Michael Jackson, começava a tocar sem parar, acompanhado do clássico nacional Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil. Pai, afasta de mim esse cálice. No Planalto, o presidente era o general João Batista Figueiredo, o último militar a ocupar a presidência durante o período da ditadura. O país, em crise econômica, vivia dias de incerteza e também de transição, ensaiando os primeiros passos para a redemocratização. Entre crises de inflação e greves operárias, havia uma sensação estranha no ar, e não só no mundo político. Enquanto tudo isso acontecia em terra firme, um bimotor da TAM, matrícula Papapapa Serra Bravo Bravo, se preparava para mais uma jornada aparentemente sem surpresas. Era o voo 573, estava programado para fazer a rota Bauru até São Paulo, um trecho rápido, com previsão de 50 minutos de duração. Essa rota era feita por um Embraer MB-110 Bandeirante, um orgulho nacional fabricado pela própria Embraer, ainda em seus primeiros anos de operação. O Bandeirante, carinhosamente chamado de Bandeco por muitos pilotos e entusiastas, era o símbolo do avanço da indústria aeronáutica brasileira. O seu desenho robusto e versátil permitia operar em pistas curtas e sem muita infraestrutura, perfeito para ligar cidades do interior ao coração econômico do Brasil. Naquela época, o MB-110 estava no auge de sua operação, com mais de 500 unidades já entregues ao redor do mundo. A decolagem aconteceu às 20h09, da pista do aeroporto de Bauru, sob condições meteorológicas boas. Não tinha tempestade, não tinha turbulência prevista, apenas uma noite escura típica do verão paulista. O plano de voo era direto e simples: subir para o nível de voo 070 na aerovia Alfa 27 e seguir para o destino. Logo após a decolagem, os pilotos fizeram contato padrão com a Rádio Bauru para confirmar a saída e receberam a instrução para entrar em contato com o Centro Brasília, quando eles atingissem a posição conhecida como BIPTA. Essa posição é um ponto no espaço invisível composto por uma latitude e uma longitude e que marcava a fronteira da terminal Bauru. Tudo, absolutamente tudo ocorria dentro da normalidade como manda o manual. Porém, poucos minutos depois das 20h20, um telefonema frio e urgente tocou lá na sala da Rádio Bauru. Uma aeronave caiu nas imediações da fazenda Monte Alegre e está em chamas. O frio na espinha virou realidade quando chegou a confirmação. Tratava-se do Papapapa Serra Bravo Bravo, que operava o voo 573. O acidente foi devastador. O avião se desintegrou ao impactar o solo numa área rural em Agudos, São Paulo. Não houve sobreviventes. O que teria acontecido? A tripulação daquele voo era composta por 2 profissionais experientes, ambos formados pelo tradicional Aeroclube de São Paulo. O comandante, com a licença de piloto comercial, tinha acumulado ao longo da carreira 3.510 horas totais de voo, sendo 3.341 especificamente no Embraer MB-110, ou seja, ele conhecia profundamente aquela máquina que ele pilotava. Nas últimas 24 horas, ele tinha somado 4 horas e 30 minutos de voo. E o copiloto também tinha licença de piloto comercial, possuía 2.087 horas de voo totais e 1.909 horas no mesmo tipo de aeronave. E, nas últimas 24 horas, ele também tinha voado por 4 horas e meia. Não havia, portanto, qualquer dúvida sobre a competência e experiência técnica daquela tripulação. O Bandeirante, o Serra Bravo Bravo, era uma verdadeira peça de engenharia nacional.
Ele foi desenvolvido pela Embraer nos anos 70 e foi criado para atender essa demanda de transporte regional, especialmente em países de grandes dimensões como o Brasil. Ele tinha uma capacidade para até 21 passageiros e 2 tripulantes e era equipado com 2 motores turbohélice Pratt Whitney Canada PT6A34, cada um oferecendo 750 SHP de potência. SHP é Shaft Horsepower, é a potência no eixo da hélice. Isso era suficiente para alcançar uma velocidade de cruzeiro de cerca de 411 km por hora e um alcance máximo de 1.965 km. E a estrutura dele foi desenhada para operar até mesmo em pistas não pavimentadas, como a gente já viu em vídeos anteriores, inclusive um acidente lá em Chapecó. E ele acabou se tornando essencial em regiões onde a infraestrutura aeroportuária era limitada. E curiosamente, o Bandeirante foi um divisor de águas para a aviação civil brasileira e internacional. Ao longo dos anos foram fabricadas 498 unidades do Bandeirante e ele operou em mais de 30 países. Mas também acumulou um histórico de acidentes ao longo de sua vida útil, porque ele era onipresente em uma aviação regional que era muito desafiadora. De acordo com registros do Aviation Safety Network, o MB-110 esteve envolvido em pelo menos 40 acidentes fatais ao redor do mundo. E esses incidentes ocorreram em diversos países, incluindo Brasil, Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, Finlândia, e as causas variavam sempre assim, entre falhas mecânicas, falhas humanas, condições meteorológicas adversas e, em alguns casos, também atentados. Apesar disso, ele sempre foi considerado robusto e seguro, tornando a tragédia do voo 573 ainda mais misteriosa. Mas o que exatamente aconteceu naquela noite? Testemunhas que estavam na fazenda Monte Alegre relataram que instantes antes do impacto, viram a aeronave sobrevoando a sede da fazenda a uma altitude aproximada de 1.000 pés, que dá cerca de 300 metros. Os motores funcionavam normalmente, as luzes de navegação e o farol rotativo estavam acesos e o trem de pouso recolhido. Tudo parecia sob controle. O avião subia com as asas niveladas, como quem estivesse voltando à sua rota depois de algum pequeno ajuste. Mas foi então que algo de repente quebrou essa aparente normalidade. A cerca de 1.800 metros do local do impacto, a trajetória da aeronave mudou abruptamente. Segundo o relatório, houve uma alteração brusca na atitude de voo. Quando atingiu o solo, o Serra Bravo Bravo estava em um ângulo bastante acentuado de descida, com a asa direita baixa e derrapando levemente para a esquerda. Era um mergulho que não dava para sobreviver, tão repentino quanto incompreensível. Quando foram analisar os destroços, o CENIPA descobriu algo intrigante: a falta de um componente crítico. O parafuso que prendia a haste de comando à alavanca conjugada do compensador Tab Flap, parte essencial do sistema de controle da aeronave. Esse parafuso, junto com a sua porca e arruela, simplesmente não estava presente. O detalhe é que não havia sinal de que tinha sido arrancado ou algum desgaste causado por esforço. O parafuso não havia sido arrancado pelo acidente, ele simplesmente não estava lá. E a fuligem presente nos furos demonstrava que no momento do impacto, o componente já estava ausente há muito tempo. Sem esse parafuso, a haste de comando ficava solta, induzindo vibrações no compensador, que associada às vibrações naturais do profundor, podia se deslocar até travar em posições críticas. Essa asinha que tem aqui atrás nos aviões, isso aqui é o estabilizador horizontal. Na parte de trás tem a superfície que se mexe, que é o profundor. E o profundor possui um tab, que é como se fosse um pedacinho menor, que é um compensador. Imagina assim por um instante a situação dentro do cockpit. A aeronave está voando bem e repentinamente ela se inclina para baixo violentamente, mesmo com todos os esforços dos pilotos para corrigir essa situação. As forças aerodinâmicas envolvidas, principalmente se o compensador travasse em ângulos superiores a 30 graus, seriam quase impossíveis de contrariar, mesmo para pilotos experientes. A Embraer, ao ser alertada, realizou simulações e ensaios em voo e constatou que até
30 graus de deflexão do compensador, era possível manter o controle com o auxílio do compensador manual. No entanto, a partir de ângulos maiores, que podiam chegar a 85 graus com a haste solta, a situação se tornava praticamente incontrolável. Essa teoria explicava o comportamento abrupto da aeronave, que passou de um voo estabilizado para um mergulho em segundos. E para tornar tudo ainda mais complexo, a investigação revelou um outro detalhe. O peso de decolagem da aeronave estava 125 quilos acima do limite máximo. E isso aconteceu por um erro simples. Consideraram o peso básico da aeronave mais a tripulação como sendo 3.500 quilos, quando na verdade o peso atualizado era de 3.625. Esse excesso de peso, embora tenha aparecido no relatório, ele não foi relevante e não foi considerado um fator para o acidente em si, mas teria sido perigoso em uma situação de falha de um dos motores na decolagem, por exemplo, por isso que consta no relatório. Na época, os jornais regionais e nacionais cobriram o acidente com um certo destaque. Manchetes como "Avião da TAM cai e mata todos a bordo" estamparam capas dos jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, isso nos dias seguintes à tragédia. E as reportagens do Jornal da Tarde descreveram cenas dramáticas no local da queda, destacaram a comoção da cidade de Bauru e de Agudos. E, infelizmente, registros digitalizados dessas reportagens ainda são escassos na internet. Mas arquivos históricos da Biblioteca Nacional confirmam essa cobertura intensa. A investigação oficial, liderada pelo Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o famoso CENIPA, chegou a conclusões importantes, mas também cercada ali de nuances. Primeiramente, o fator humano foi descartado como contribuinte direto, no caso da tripulação operacional. Não tinha sinal de fadiga na tripulação, não existiam falhas operacionais, não tinha problemas de saúde dos pilotos. Eles estavam qualificados, experientes e aptos para a missão. O fator meteorológico também foi eliminado da lista. Não havia condições de tempo ruins que pudessem ter causado ou contribuído para a tragédia. As condições eram boas, tanto em visibilidade quanto em estabilidade atmosférica. Foi no fator material e operacional que a investigação encontrou as maiores pistas, embora algumas delas tenham deixado mais perguntas no ar do que respostas. O elemento mais crítico foi, sem dúvida, a ausência do parafuso da haste do compensador tab flap. E a investigação não conseguiu determinar se esse parafuso estava ausente desde a montagem do avião na fábrica ou se havia se soltado em algum momento anterior ao acidente. Mas o que ficou claro é que a falta desse parafuso foi decisiva. Com o compensador descontrolado, vibrações perigosas podiam se instaurar no avião, resultando no travamento do sistema em posições perigosas para a estabilidade. E aqui montamos aquela corrente fatídica de eventos. Primeiro elo, a existência de problemas crônicos de vibração no sistema de comando e nos compensadores do profundor. A própria aeronave já havia passado por manutenção recente para tentar sanar essas falhas sem sucesso total. Tinham diversos reportes de vibração. Segundo elo, a ausência desse parafuso essencial no sistema do compensador que poderia ter sido visto pela manutenção e não foi. E que deixou essa haste livre para se movimentar além do previsto. Terceiro elo, a deflexão extrema do compensador, que, por estar livre, atingiu ângulos onde o esforço para tentar se controlar o avião manualmente se tornou impossível. Eu não vou colocar o quarto elo, o excesso de peso, mas isso já demonstra assim, mais uma vulnerabilidade em uma cadeia operacional daquela época. E juntos, todos esses elos se uniram para formar as correntes que levou o Bandeirante ao solo. Num mergulho sem controle que não permitiu a sobrevivência. A comissão de investigação recomendou uma série de medidas para evitar que tragédias como essa voltassem a acontecer. Primeiramente, a Embraer, auxiliada pelo CTA, que é o Centro Técnico Aeroespacial, foi orientada a realizar estudos detalhados, tanto em voo quanto em túneis de vento, para entender o comportamento da aeronave com o compensador defletido além dos 30 graus e vibrando livremente. Outra recomendação essencial foi a reavaliação do sistema tab flap. O relatório sugeriu melhorias no projeto para se tornar extremamente improvável a ausência de componentes críticos, como o parafuso, por exemplo. Além disso,
o CTA recebeu a missão de analisar o sistema de detecção de assimetria dos flaps, já que foram reportados outros casos de soltura da fixação em aeronaves do mesmo modelo. E para evitar que o problema se repetisse, também foi proposto um retrofit, que é tipo um recall, uma modificação física nos compensadores do profundor para cortar parte da ponta interna e evitar qualquer possibilidade de travamento no cone de cauda. E por fim, a Embraer foi orientada a reforçar os procedimentos de controle de qualidade, garantindo folgas adequadas entre o cone de cauda e a ponta do compensador em todas as aeronaves produzidas. E as mudanças não ficaram só no papel. Nos anos seguintes, essas recomendações foram implementadas e novas inspeções rigorosas passaram a ser rotina, não só nas aeronaves da Embraer, mas também em muitos outros modelos de fabricantes diferentes ao redor do mundo. É isso que faz a segurança da aviação. O acidente do voo 573 reforçou a importância da engenharia de detalhe e do controle minucioso de qualidade. A aviação regional brasileira amadureceu mais um degrau naquela noite triste, e cada lição foi absorvida para tornar os céus mais seguros. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você valoriza esse trabalho de contar histórias que fizeram e fazem a diferença na segurança da aviação, considere se tornar membro do canal. Além de apoiar financeiramente a continuidade desse trabalho de pesquisa, você vai ter acesso exclusivo a conteúdos inéditos e lives especiais, e seu nome ficará nos créditos finais do dia que você se tornar membro, vai ficar para sempre no vídeo que ele foi publicado. Beleza? Um grande abraço e até o próximo voo!